Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor coloca comunhão para lermos, a Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, um ponto bastante conhecido da palavra, mas, irmãos, é o que o Senhor trouxe. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, até onde o Senhor nos considerar. Aleluia. Se todos acharam, vamos ler em comunhão e com a ajuda de Deus. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até aqui, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Paramos aqui neste verso tão santo, irmãos, tão profundo e tão poderoso mesmo. Deus dá o poder para aquele que clama a Ele, para vencer, para superar todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, esta epístola inteira que Paulo escreve à igreja de Filipos é uma epístola maravilhosa,
Paulo trata esta igreja com um carinho particular, irmãos. Assim como a mãe, e todas as mães amam os filhos, porque a geração do filho, a gestação e o nascimento do filho é sempre com trabalho, com dores, depois dores no trabalho de parto, e o filho, portanto, irmãos, para a mãe, depois que nasce, é uma alegria, é uma dádiva de Deus os filhos, e a mãe tem um amor que, irmãos, maior do que o amor de mãe, só o amor do Senhor para conosco. Glória ao nome do Senhor. E Paulo, juntamente com Silas e Lucas, não foi preso, mas estava junto, tanto que relatou detalhes no capítulo 16 de Atos. Nós vemos detalhes de Paulo e Silas sofrendo em Filipos, sofrendo injustamente, irmão, porque quem sofre porque fez alguma coisa errada é uma situação, quem sofre porque deve é uma outra situação, mas quem sofre injustamente, irmão, é digno de piedade. E Paulo e Silas, por causa daquela moça que tinha o espírito de adivinhação, acabaram sendo injustamente presos, sofreram, apanharam, foram amarrados, foram ali, irmãos, acorrentados ao tronco, mas a Irmandade sabe, o tempo não nos permite. Deus, vendo, enxergou, pois ouvimos na oração, irmão, Deus sabe tudo, Deus conhece tudo e tem todo o poder. Deus olhou e viu: olha os meus servos, as roupas rasgadas para pôr a nudez das costas para o chicote, irmão, para, enfim, outros tipos de castigo que havia de uma forma impiedosa, açoites, e eles ali sangrando, amarrados, poderiam, no sentimento humano, nós podemos arrazoar, podia dizer: ah, Senhor, nós viemos aqui pela revelação, o anjo apareceu e disse: passa pela Macedônia e ajuda-nos. Não viemos aqui passear, não viemos porque quisemos, viemos te obedecendo, não devíamos estar presos nem ter apanhado. Olha aqui, tem piedade, vê, dá um jeito. Não, irmãos, eles estavam louvando a Deus, cantando hinos, e Deus olhou, e Deus conhece tudo. Os meus servos podiam estar moribundos, podiam estar reclamando, poderiam estar choramingando, e está louvando o meu nome. O Senhor, que é dono dos céus e da terra, mandou um terremoto no cárcere, glória ao nome do Senhor, abriu as portas de todas as prisões e quebrou a cadeia de todos os presos, e ali começou a obra na casa do carcereiro, Lídia, vendedora de púrpura, e começou os primeiros irmãos, de modo que Paulo tinha um carinho, irmão, como a mãe tem carinho pelo filho que teve dores de parto para dar-lhe a luz. Paulo tinha um carinho, como com todas as igrejas, mas em particular quem ler essa epístola perceberá o carinho de Paulo para com os filipenses, de modo que o início que nós lemos aqui explica exatamente isto: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e minha coroa. Mas sofreu, irmão, é o momento do teu sofrimento, dá glória a Deus. Irmã, cante louvor até na tua prova. O inimigo ele vai ficar furioso, porque ele quer o crente provado reclamando.
Mas quando ele vê o crente provado cantando louvor a Deus, ele fica completamente frustrado no seu plano. Cante louvor, que a tua vitória está perto também, irmão. Pode cantar pela tua vitória, que ela está vindo, irmão. Glória ao nome do Senhor. Então agora Paulo fala com estas palavras tão profundas e tão alegres. Oh, meus amados, muito queridos irmãos, minha alegria como mãe se alegra com filhos, e minha coroa. A Irmandade ora pelo ministério, ora pelos anciãos, ora pelos diáconos, os cooperadores, porque a nossa alegria é ver a Irmandade abençoada, a nossa alegria é ver a Irmandade contente, glória ao nome do Senhor, e a coroa que... É verdade, irmão, a coroa da vida eterna é uma coisa, mas um ancião que a Irmandade o ama, aquela Irmandade está coroando ele de felicidade no seu santo ministério. Amemo-nos uns aos outros, o ministério amando a Irmandade amando o ministério orando pela igreja, a igreja orando pelo ministério. Portas novas se abrirão e o nome de Deus será glorificado. Irmãos, ele, depois desta introdução ao capítulo aqui, ou desta parte, irmão, da sua carta, ele agora faz um rogo para duas filhas, duas irmãs, deveriam ser já velhinhas, não eram criança não, mas ele trata como duas meninas briguentas, e ele fala assim: eu faço um pedido, como a mãe, vou fazer um pedido para vocês, eu vou fazer um rogo para Evódia e Sintique, que uma está pensando de um jeito, outra de outra, uma está meio emburradinha de um lado, outra do outro. Eu vou pedir para elas que sintam o mesmo no Senhor. Quando é para uma confirmação, quando é para um atendimento, quando é para um mesmo sentido de um bem na obra, que uma não puxe para um lado e a outra para o outro lado, não. Sintam o mesmo. E eu vou pedir a ti, Epafrodito, que era o companheiro que levava esta carta, se a Irmandade ler o capítulo 2, vai entender que ele fala de Epafrodito, ele fala: e eu peço a ti também, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres, elas estão precisando de ajuda, uma está para um lado, outra para o outro, não estão em paz. E quando dois estão numa situação desta, a tendência é só piorar, se não tiver alguém que ajude. Então, Epafrodito, ajude estas mulheres que trabalharam muito no Evangelho, ajude elas, estão precisando de ajuda. Irmão, entre nós, neste grande número que Deus preparou hoje, e onde este culto está chegando e que alguém pediu a palavra, creia, irmão, se tem algum distanciamento em família, marido e mulher, ou irmãos entre si, ou irmãs entre si, o Senhor não está mandando Epafrodito, mas está mandando esta palavra poderosa para ajudar algum distanciamento a ter união, alguma separação a voltar a ser unida em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Deus não opera na desunião, Deus não opera onde não há paz, o Senhor opera onde há comunhão, onde há união, o Senhor ordena a bênção para sempre. E quem está ouvindo e está precisando de alguma ajuda, saiba, irmão, saiba, irmã, tem caso que os dois desentendidos
não consegue se ajustar, precisa de ajuda. E a palavra de Deus não vem em vão. Tem caso que você está precisando de ajuda. O Senhor já tomou providência por esta palavra. A ajuda virá. Abrace e põe-te em paz, porque Deus tem uma obra na tua vida também. Glória ao nome do Senhor. E como diz o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, pois na união o Senhor dá uma ordem, é uma ordem de Deus, irmão. Quem se opõe à ordem de Deus? Ninguém. O Senhor dá uma ordem, na união o Senhor ordena a bênção para sempre. Haja paz na tua casa, haja paz na tua vida e na tua família, haja paz na tua igreja, irmão. Glória ao nome do Senhor. Haja paz no coração de cada um de nós. E depois ele diz, irmão, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, repito, regozijai-vos. O regozijo é a alegria de alma. A alegria carnal às vezes traz tristeza na alma, mas a alegria do Espírito, irmão, é o regozijo, é a paz interior. E isto só mesmo com a comunhão com Deus nós temos esse regozijo espiritual, paz de espírito, regozijo de alma. Glória ao nome do Senhor. E ele diz, eu falo outra vez, regozijai-vos. Irmãos, motivos para chorar praticamente todos temos, mas vamos pedir a Deus que nos dê alegria de alma, regozijo no espírito, prazer de ser crente, prazer de servir a Deus, prazer de estar aguardando a vida eterna, irmão. Irmãos, os momentos, o tempo que precede um grande acontecimento é motivo de regozijo. Quem está esperando num casamento que a noiva entre, é aquela ânsia, aquela expectativa. Quem está esperando que anuncia a entrada para um voo num avião ou num cruzeiro, a hora que vai anunciar para entrar no navio, não vejo a hora. É uma alegria, é uma expectativa de uma preparação de 1 ano, 2 anos, que às vezes vem pagando aquela passagem, a noiva e os parentes e os convidados aguardando o dia do casamento. É uma alegria, um regozijo. Irmãos, nós estamos nos momentos prévios, no tempo da volta de Cristo. Nós estamos aguardando subir para a glória do Pai. Glória ao nome do Senhor. Regozija a tua alma pela esperança da vida eterna. Irmão, tenha regozijo, que o irmão está aguardando o Senhor vir buscar a igreja, e o irmão vai subir junto. Por isso estamos aqui. Glória ao nome do Senhor. Seja neste período, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Equidade é o contrário de iniquidade. Equidade é a igualdade, é paz, é uma coisa balanceada. Iniquidade é o que atrapalha, é o que está errado, o que é pecado e o que transtorna. O crente não comete iniquidade. Então nós temos amor, amamos todos igualmente. Nós temos paz, paz com todos igualmente. Isso é equidade. Ah não, com aquele irmão lá eu tenho muita paz, aquele outro não posso nem ver. Desequilibrou a balança.
se torna iniquidade. Olha bem, irmão, a palavra é muito importante. Seja a vossa equidade, tratamento igual, ama o pobre, ama o rico, trata bem o jovem, trata bem o velho, não olha para o status nenhum, de tipo nenhum. Esse é o amor que tem que haver entre nós, irmãos, um amor com equidade. E perto está o Senhor, em dois sentidos. Ele está perto, ouvimos a oração, não é, irmão? Onipresente está o Senhor, está entre nós, está no nosso coração. O Senhor está vendo tudo, o Senhor está ciente de tudo, e Ele está perto para voltar e buscar a igreja também. Então, coloquemo-nos em ordem, irmãos da paz, alguma Sintique, alguma Evódia, algum irmão com o seu companheiro na mesma situação daquelas duas irmãs, põe-te em ordem, tenha equidade no teu amor, perto está o Senhor. E depois ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Nada deve trazer inquietação para o crente, irmão. É verdade que somos carne. Quando recebemos uma notícia difícil, irmão, perdemos o equilíbrio, nos inquietamos. Mas a palavra diz: não inquieta, apresenta diante de Deus, pela oração, pela súplica e pela ação de graças. Então, se algum irmão, alguma irmã está ansioso por algum acontecimento que te surpreendeu, ou que está prestes a acontecer, você pediu a palavra é esta, a resposta da parte de Deus é esta: não esteja inquieto por coisa alguma. Quer dizer, por nada. Antes, expõe diante do Pai: Senhor, na tua mão, por esta oração, entrego a ti a minha inquietação, a minha ansiedade, a minha causa. Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor te responde por esta palavra também, irmão, depois que ficar conhecida diante de Deus toda a nossa inquietude, ansiedade, provação, dores, mágoas, diz a palavra aqui: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, qual é o preço da paz? A paz não tem preço. Só sabe quanto vale a paz quem a perde. Quando perdemos a paz por alguma causa, por alguma situação, nós vemos o grande valor que ela tem. Não adianta nada conta bancária altíssima, não adianta nada bens e propriedades, carros e casas de todo tipo, se não houver paz no lar, se não houver paz no coração, nada disso tem valor. A paz de Deus no coração do homem e da mulher pode habitar num casebre, pode habitar num lugar de dificuldade, mas ele está contente, regozijando e glorificando o nome do Senhor. Haja paz na tua vida, irmão. Haja paz na tua causa, irmão. Haja paz no teu coração, servo de Deus. Deixemos na mão de Deus todas as coisas. Ele é conhecedor de tudo. Ele sabia que Paulo e Silas estavam presos injustamente. Mas Deus sabe, mas eu continuo na prova. Deus sabia que Paulo e Silas estavam numa situação injusta naquela prisão e tinham apanhado sem dever nada.
O Senhor tomou providências, Ele tomará providência na tua causa também. E depois ele diz, irmão, e quanto ao mais, quer dizer tudo o mais, irmão, para viver bem, para ter paz, para ter regozijo de alma, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, amável, de boa fama, nisso deverá estar ocupado o nosso pensamento, irmão. Tudo começa aqui. Olha, irmãos, esse verso 8 é de uma importância enorme, mas nós deveríamos lê-lo desta forma: quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, aí vai lá para o fim, na última pequena frase, nisso pensai. Tudo que é honesto, nisso pensai. Tudo que é justo, nisso pensai. Em outras palavras, o nosso pensamento não dar lugar para a injustiça, para a desonestidade, para a impureza. Tudo que é o contrário, irmão, não deve achar lugar na nossa mente. Por quê? Irmãos, Deus guiou o irmão Franciscão, nas mensagens ele diz assim, escreveu: nós não podemos impedir que as aves voem aí quando a gente está na rua, ou num campo, ou enfim, num jardim. É impossível nós impedirmos que as aves, pomba, andorinha, qualquer ave, voe passando até perto da nossa cabeça. Mas se uma andorinha dessa daí, ou outro pássaro qualquer, um pardal, achar a nossa cabeça bonita e aprovar fazer ninho em cima da nossa cabeça, e começar a trazer uma palhinha, um cisquinho, põe um aqui, outro trança ali, e vai começar a fazer ninho em cima da nossa cabeça, será que nós podemos dizer, ah, que bonitinho, vou deixar assim? Certamente não, não é, irmãos? E ainda mais se é um passarinho chupim, um passarinho que não é bom, que vai dar problema, e piolinho e tanta coisa. Nós temos sim condições de empurrar para lá, sair de baixo e dizer, na minha cabeça não. Irmãos, os pássaros que voam são os pensamentos. Um pensamento às vezes pessimista, um pensamento não bom, um pensamento até vergonhoso, pode vir, irmão, ele voa, mas nós clamamos o sangue do Senhor Jesus. Senhor, tem misericórdia, não deixe esse pensamento fazer ninho na minha mente. E se é um pensamento de pureza, irmão, de amor, de bondade, de benefício, ah, Senhor, por favor, me ilumine como eu devo proceder, porque, irmãos, o pensamento gera e tem uma finalidade, boa ou maligna. Um pensamento bom gera sentimento bom, vem o regozijo na alma, aquela alegria, aquele regozijo. Ah, eu vou pôr em prática. O Senhor está mandando eu atender uma família, eu não vou nem falar nada para o diácono, eu mesmo tenho possibilidade aqui, eu vou lá naquela família ainda hoje. Mas começou num pensamento, irmão, desceu no coração, sentimento, eu estou sentindo, aí transforma isto em ação, muda o meu comportamento. Meu comportamento agora é de arrumar aquela caixinha e pôr o que eu pensei, e pegar o carro e ir naquela casa e executar o plano que nasceu com. E assim são todos os bons pensamentos, irmãos. Terminam, fecham o ciclo com uma ação maravilhosa. Mas também os crimes, também os adultérios, também os roubos,
Começa no pensamento, desce no coração, e a pessoa vira o instrumento maligno para aquele fim maldoso. Olha, irmão, nem pensava na palavra. Glória ao nome do Senhor. Hoje, por esta palavra, algum início maligno vai ser truncado, vai ser cortado pelo poder desta palavra, e algum pensamento bom vai fechar o ciclo com bênção na tua vida e mudança no teu comportamento também. E depois, irmão, termina dizendo aqui: aquilo que vocês viram eu fazer aí quando eu estive em Filipos, a maneira que eu me comportei, aquilo que eu falei, aquilo que vocês viram em mim, podem fazer. Olha que segurança tinha Paulo, irmão, de não ter feito nada errado, de não ter falado nada indevido, de não ter tido um comportamento fora do padrão de um homem de Deus, irmão. Ele dizia: o que vocês viram eu fazer, façam. Aquilo que vocês ouviram eu falar, podem falar e fazer. Aquilo que eu fazia, vocês fazem. Irmão, você é pai, irmã, você é mãe, ainda que alguém seja jovem aqui, mas olha, estão te vendo. Os filhos olham os pais olham o comportamento dos filhos. Veja se o que você faz está sendo um bom exemplo na tua casa, e se não está, a palavra hoje vai mudar o rumo deste ciclo da tua vida, que não levaria a um bom fim, vai levar a um fim maravilhoso. E depois ele agradece a igreja por ter mandado dádivas para ele sobreviver, irmão, comida, roupa, dinheiro, que ele nas viagens não podia parar para trabalhar e fazer tenda. As igrejas mandavam. E Filipos sempre mandou, irmão, e ele agradece como uma mãe, irmãos. Olha o que ele fala aqui: que bom eu relembrar de vocês, reviver na minha memória os presentes que vocês mandaram por Epafrodito, que ele veio, trouxe e levou a carta. Eu estou muito feliz, e sei que vocês não mandaram antes. Irmão, eles às vezes podiam ter mandado por outros, talvez eles até esqueceram, mas a mãe encobre a transgressão do filho. A mãe fala: meu filho, eu sei que você ama a mãe, o meu filho acabou de fazer uma malcriação, você ficou bravo aí, mas também você tem razão, você está num período agora difícil da vida, a mãe te perdoa. Paulo fez a mesma coisa. Olha, eu me alegrei muito, me regozijei de ter recebido as dádivas que vocês me mandaram, vocês lembraram de mim. Eu sei que vocês não tinham esquecido, vocês não tiveram oportunidade. Olha, irmão, como que é possível alguém brigar com quem busca a razão do outro? Irmão Evódia e algum irmão parecendo Sintique, busque a razão da outra parte, procure entender o porquê do outro lado, e você vai ver que a paz virá na tua vida, a paz que excede todo o entendimento. E por fim, irmão, ele disse: não é que eu estou falando isso porque eu precise, eu aprendi a viver com o que tenho, a contentar-me com o que tenho, e eu aprendi que eu posso tudo, todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, por que há separação de casal? O homem não se contenta com a mulher que Deus lhe preparou. Às vezes é ela que não se contenta com o marido, não se contenta com o salário, não se contenta com a casa que tem, não se contenta com o carro que tem, entra em dívida, entra em contenda, entra em confusão, foge a paz, acaba o regozijo. Mas nesta tarde está aqui
a receita espiritual por esta palavra. Contenta com aquilo que Deus preparou na tua vida, irmã, com os filhos que Deus te deu, com o marido que Deus te deu. Irmão, contenta com a tua casa, com o teu carro, com o teu salário. Glória ao nome do Senhor. E aquele que for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor o colocará. É verdade que essa palavra é no sentido espiritual, mas nos mínimos detalhes a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. E alguém que pediu a palavra: será que eu venço? Será que eu passo? Será que eu consigo? A resposta é esta: pode todas as coisas do Senhor que vai te fortalecer. É a palavra. Deus seja louvado.